Olá, que bom ver você por aqui. Nós estamos começando mais um Bora Prosear aqui pelo canal 4 de TV. E se você tem acompanhado as nossas prosas, sabe que o nosso intuito é trazer sempre as novidades bacanas da nossa cidade, da nossa região. E hoje eu tô com uma pessoa que traz um assunto incrível, Franciele Misturini, que vai falar pra gente sobre cultura. Seja bem-vinda, Franciele. Obrigada, Lê. Franciele, secretária de Cultura do União da Vitória, e tem feito um trabalho digno de elogios. Vamos prosear sobre isso? Vamos. Eu sou agente cultural desde os meus 14 anos. E eu sei, assim, as dificuldades que um agente cultural passa para conseguir exercer o seu trabalho. Então, eu acho que o fato de eu trabalhar com tanto amor e tanto cuidado com a cultura é justamente por todas as dificuldades que eu encontrei. Eu sou fotógrafa desde os meus 14 anos. Então, para você organizar uma primeira exposição de fotografia, para você enquadrar o teu trabalho, isso já é uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente começa a trabalhar em algo onde você já teve dificuldade para exercer, eu acho que você traz um pouco mais de afinco. E traz a empatia, que é muito importante, né? Se colocar no lugar das pessoas que estão ali produzindo a cultura e levando essa cultura para os demais. E é uma coisa que eu amo. Pois é, Fran, você fala sobre o amor à cultura e eu não posso deixar de agradecer, falando em amor, falando em cultura, falando em prosear, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores que tornam esse programa possível, que é o Tucano Segurador, a Camini, a imobiliária Camini, e o pessoal lá da Beth Capelletti, com a erva mate melhor da nossa cidade e região. Fran, mas a gente tá falando sobre cultura e você tocou num assunto muito importante antes, né? Quando nós conversávamos aqui em off sobre a Lei Paulo Gustavo e as possibilidades que ela abre para os agentes culturais. Mas antes da gente falar do Paulo Gustavo especificamente, você podia me explicar o que é a cultura? Aonde a cultura pode ser feita numa cidade como a nossa, Porto União, União da Vitória e região toda, por meio da Paulo Gustavo? Eu acho que uma maneira muito simples da gente pensar, quanto gestor de cultura, até como agente cultural, em como você fazer cultura e como você trabalhar a cultura, é você ouvir a demanda da população. Porque estando na secretaria, eu recebo todo dia ideias. Todo mundo tem uma ótima ideia. A gente não tem tanto dinheiro, mas a gente recebe muitas ideias. Então, quando você presta atenção na demanda do que a população traz, é fácil de você ver aonde a cultura precisa entrar. Na Paulo Gustavo, para seguir a linha dos editais, seguindo a determinação nacional do que é a Lei Paulo Gustavo, a gente fez escuta da comunidade artística, mas também fizemos uma escuta muito ativa com as professoras da educação, com as professoras da rede municipal, porque a contrapartida social da Lei Paulo Gustavo, ela prevê que essa execução, em primeiro lugar, deve estar voltado para a rede de educação. Então, nesse caso, rede de ensino. Quando a gente está falando então de Paulo Gustavo e da realidade do União da Vitória, então está se associando diretamente à produção cultural para a educação. Ela está na lei que a contrapartida social, ela precisa ser pensada para a rede municipal de ensino, para a rede de ensino, aonde se leva não um produto de edital de produção, mas a contrapartida, o que você vai fazer extra para seja adaptado o máximo possível para que esse trabalho, essa contrapartida social chegue até as crianças. Porque é mais fácil, Leia, a gente fazer a cultura desde pequenininho, né? É mais fácil trabalhar isso nos pequenos do que trabalhar nos adultos em si, entende? Então você me falou que foi preciso realizar oitivas, né? Ou seja, ouvir a população, ouvir essas professoras, ouvir a comunidade para saber aonde está a necessidade de determinado produto cultural. E aí eu te pergunto, como que você seleciona essa comunidade que vai participar dessa intervenção, dessa proposição de ideias para Paulo Gustavo? O edital, a Lei Paulo Gustavo, ela previa que você precisava fazer o chamamento público, né, de todos os artistas, para que eles tivessem acesso tanto à lei quanto a acesso às secretarias. Reuniões foram feitas em grupos
e também foram recebidos os artistas, os agentes culturais na secretaria, onde eles trouxeram as ideias e nós falamos das necessidades. E o que é possível também. Né? O que daria, porque os agentes culturais, às vezes, eles chegam na secretaria, tipo, perdido. Tipo, o que eu vou fazer? Tipo, na lei, nessa fatia da lei do audiovisual, o que eu posso produzir? O que seria interessante? E esse edital teve uma coisa muito bacana, que o MINC, ele deixou aberto para que os municípios pudessem colocar a necessidade ou o tema que seria seguido desse edital para a realidade do município. E a nossa realidade de município é que a gente possa trabalhar a cultura contando a história de União da Vitória, fazendo resgate, guardando memória de União da Vitória. Esse é o papel fundamental da cultura. Preservar, mostrar, né, o trabalho das pessoas. Então essa ideia de que vem um edital fechado lá do Ministério da Cultura, que deve se produzir esse tipo de conteúdo para influenciar nossas crianças, não se aplica de forma alguma a Paulo Gustavo. Ela é totalmente adaptável à realidade. Ela é adaptável à realidade do município. O edital da Paulo Gustavo, ele foi um edital muito aberto, sabe? Tanto que para a gente fazer a execução do edital, a gente teve que conversar com o MINC direto, porque a gente pensou, nossa, mas sério que a gente pode decidir tema? Jura? Jura? Eu adoro! Jura que a gente pode decidir tema de como trabalhar isso? Sim, a gente podia decidir tema. Até porque todos os municípios do país que assinaram o termo de adesão da Paulo Gustavo, todos puderam ter esse recurso para trabalhar. Sim. E se todos os municípios estão recebendo esse recurso, receberam esse recurso, por que não cada município trabalhar a sua realidade e olhar para o que precisa? O que precisa hoje? Conversando com uma professora, ela falou, Fran, será que não teria como fazer o lançamento do livro infantil? Fazer um livro infantil para que a gente leve para as escolas a história de União da Vitória, contada de uma forma, de uma fácil leitura, de ilustração para eles, coisa que hoje a gente não teria esse material, senão uma coisa muito adulto, que se torna uma coisa muito chata para as crianças. Não, sem compreensão nenhuma. E daí, seguindo essa necessidade que foi trazido, é fácil você colocar num edital para que as pessoas que têm interesse em participar, olhar, opa, então aqui tem um edital que é para fazer livro infantil, que tem ilustração, que fale a história do União da Vitória, que seja uma linguagem assim, assim, assado. Daí tem todos os pré-requisitos do edital, né? Do edital nacional, que precisam ser seguidos da lei, né? Mas a gente trabalhou dessa forma, sabe, Leia? Para que a gente consiga gerar bons produtos. Vou fazer uma pergunta, assim, usando um exemplo que eu mesma passei. Durante a elaboração dos livros dos centenários, Santa Cruz, São Miguel, Maratá, e até mesmo de Portunhão, eu entrevistei várias pessoas, né, pra gente poder levantar a história, de fato, a história factual, aquela história que a tua avó contava, que o teu tio contou, que tem registrado nas cartas de uma pessoa para outra, que ficou guardada, que tem no verso daquelas fotos antigas que você nem sabe de quem são as pessoas. E eu percebi isso muito nítido, Fran. A humildade, eu acho que até a modéstia excessiva da nossa população. Não coloca isso aí não é importante. É muito importante, é extremamente importante. E eu percebo que talvez algumas pessoas da nossa sociedade, na hora de produzir o material, elas também se colocam dessa forma muito humilde. Imagina, como é que eu vou fazer um documentário? Como é que eu vou fazer um livro? Como é que eu vou fazer... Isso aconteceu também na Paulo Gustavo com você, quando você estava conversando com os agentes? Acontece com todos. Com todos, porque você não consegue começar um trabalho sem sentir insegurança se aquilo que você tá querendo fazer realmente tem relevância. Total, né? Então a gente sempre fica naquele, ai meu Deus, será que isso é legal? Será que não? Então o nosso papel quanto secretaria foi ouvir e incentivar. Recebemos projetos, primeira lei que veio com o recurso para audiovisual. Recebemos projetos maravilhosos. Eu queria que você me contasse alguns. Recebemos projetos maravilhosos e que alguns que foram demanda que a gente colocou para os agentes culturais, a gente precisaria disso. E outros que vieram assim... Caiu do céu. Caiu do céu.
a gente recebeu um projeto sobre Art Deco da nossa cidade. E isso é uma coisa que a gente precisa preservar. As pessoas da cidade precisam saber do grau de importância disso, que história os nossos prédios contam, né? A estrutura conta, para que eles vejam valor nisso e briguem pela preservação, porque isso é muito importante para a União da Vitória. A quantidade de estrutura, de construções em Art Deco que a gente tem é muito grande. E se a gente não vigiar, daqui um pouco a gente não tem mais. E se a gente não ensinar as crianças, os adolescentes, o quanto isso é importante, daqui um pouco tudo isso se perde. Não, e com a arquitetura nova, casas modernas vêm saindo cada vez, mas você já percebeu que mesmo em casas muito modernas a gente tem influências ainda da Art Deco que está tão presente aqui no nosso centro antigo e tudo mais. E quantas casas lindas já foram ao chão, né? Sim. Às vezes para dar lugar ao progresso, às vezes porque ela estava comprometida já estruturalmente, mas a gente tem tanta coisa bonita ainda para preservar, né? E se não der para preservar, então será que a gente não consegue colocar isso, elementos, por exemplo, você veja 13 Tilhas, né? Eles têm um incentivo muito legal da própria prefeitura, porque lá o apelo já é mais germânico, né? Germânico não, é tirolês mesmo, né? Então assim, cada casa nova que vai sendo construída, eles têm elementos dentro da legislação municipal que te incentiva a colocar detalhes na tua fachada que lembrem a arquitetura da região que eles gostam tanto de preservar. Por que não, né? Na nossa região a gente também fazer alguma coisa relacionada a isso? Talvez não de uma estrutura relacionada a alguma etnia, mas a nossa tradição, a nossa cultura, o que nos trouxe até aqui, né? Nosso papel de secretaria, eu acho que é fazer com que as pessoas percebam e desenvolvam amor pelo local onde nasceram, moram, vieram, se mudaram. Eu vim para cá faz 18 anos, então eu não nasci aqui, mas eu tenho amor por aqui porque eu aprendi a história. E muito do que eu aprendi, já era curiosa, sempre fui curiosa na ciência, mas muito do que eu aprendi foi por conta de conversa com a comunidade. Um outro projeto que eu achei também muito interessante foi de uma estudante, não, ela é formada já de cinema, que hoje mora aqui, e ela apresentou um projeto onde ela vai falar sobre as mulheres do contestado que trabalharam no contestado, as que guerrearam no contestado, as rezadeiras do contestado, as benzedeiras da época do contestado, sabe? Fiz um projeto, eu fiz o projeto do morro lá, da escadaria do morro, que daqui um pouco vai ficar pronto, e teve um lance da escadaria que eu também quis homenagear essas mulheres da Guerra do Contestado, porque pouco se fala da presença feminina no contestado. E eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar material. Então eu vejo que esse material que vai chegar para a cidade por intermédio desse audiovisual vai agregar, vai mostrar um pouco mais da história. E cada elemento traz mais elementos, né? Porque muito se fala da Guerra do Contestado, mas você tem vários vieses para analisar. Tem o religioso, tem o político, tem o econômico, tem o estrangeiro. Nossa, né? O nosso papel de secretaria não é diferenciar nada e nem dar grau de importância nada para um fato quanto Guerra do Contestado, mas preservar. Tornar possível tudo o que a gente puder preservar. Tudo que se puder preservar daquilo para que tenha na história. Por isso que montamos um acervo histórico municipal, para que a gente tenha tudo guardadinho lá. E isso que eu ia te perguntar, Fran, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, porque assim, esse papo tem muito assunto, porque cada projeto é uma história, cada vida, cada produtor cultural tem a sua identificação pessoal com aquilo, né? Tem motivo para você escolher aquilo para você trabalhar. Você também não vai trabalhar sem uma identificação pessoal. Você falou do acervo. Para a gente encerrar, Fran, você tem condições de convidar as pessoas ou disponibilizar o que nós temos no acervo histórico? Como que as pessoas podem ter acesso a isso? E em caso de dúvidas, elas podem procurar a secretaria? Poxa, então eu sou um agente cultural e nem sabia? Se tem a palavra aberta agora para tornar isso público e a gente convidar o pessoal a participar da cultura da nossa cidade. Qualquer pessoa que tem uma história para contar e que acha que tenha relevância
pro município, porque quando se trata de verba, seja municipal, seja estadual, seja federal, quando se trata desse tipo de verba, você vai colocar você vai colocar a tua arte, mas você também tem que pensar que, como é dinheiro de todos, tem que ter essa relevância. É importante para a comunidade isso. Então, se você tem uma história, se você tem um livro, se você tem uma pintura, se você tem uma música que é de relevância para todos, sim, você é um agente cultural. E você pode trabalhar nessa área. Você pode... E na Paulo Gustavo, você veja que quando se trata do audiovisual, muitos fizeram parceria. Eu tenho história, eu não tenho... Junta dois agentes para produzir um... Exatamente, e isso é muito bacana, porque o dinheiro fica no município. As pessoas vão gastar aqui e elas vão contar a história do União da Vitória. Então vai se empolga e começa a produzir mais. E não temos só edital Paulo Gustavo, tem muitos outros, né? Entendi. Fran, acervo aberto ao público geral? Esqueci do acervo. Me conta, acervo aberto ao público geral? O acervo aberto ao público em geral. É interessante marcar horário para ir lá, porque a gente não trabalha com porta aberta, porque como trabalhamos com a história de União da Vitória e muito material muito delicado, né? Então precisa ser a visita com acompanhamento. Mas sim, aberto. Gratuito? Gratuito. Ok. Eu queria te agradecer pela participação. Eu acho que a gente vai ter que deixar um convite aberto aqui, porque assim, a gente queria até falar um pouquinho mais sobre outra parte cultural, que é da sua inteira competência, que é a fotografia, mas a gente deixa isso para uma outra prosa, se você topar vir aqui mais vezes. Já topei. Já tá agendado? Já tá agendado. Então eu queria agradecer pela Fran ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. Também agradeço a Prefeitura de União da Vitória por estar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui, incentivando a cultura, incentivando os nossos produtores locais. E mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigada, Tucanos Seguradora, obrigada, Camille, e obrigada ao Maté. Isso aí, lá da Beth Capelletti, que sempre traz um chimarrão gostoso aqui pra gente. A gente vai ficando por aqui e semana que vem, não se esqueça, mais um Bora Prosear com assuntos muito legais aqui da nossa cidade e região. Até lá! Olá amigos, eu sou o Célio Tucano, consultor de investimentos e seguros da Tucano e Seguros. A sua segurança e de sua família começa com suas escolhas hoje. Vem para Tucanos!